Nós estamos aí na semana do Dia Nacional de Combate à Hipertensão. 35% da população brasileira é hipertensa, gente. A pressão alta está diretamente relacionada a 80% dos casos de derrame cerebral e 60% dos casos de ataque cardíaco. Por isso, meu amigo, minha amiga, por isso é tão importante o controle, o acompanhamento da pressão. E ao contrário do que a gente pensa, a hipertensão não é um problema que atinge apenas os idosos, não, tá? E tem um detalhe importante. Muitas vezes é uma doença silenciosa. Esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, manda pra gente suas dúvidas, suas perguntas. Pode ser aqui embaixo ó, no WhatsApp, pode ser também pelo nosso Facebook, @falaes. Até porque tá aí um assunto que ainda gera muitas dúvidas, né? Aqui no nosso estúdio, eu recebo o cardiologista, doutor Diogo Barreto. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Boa tarde, viu? Seja bem-vindo. E a gente também recebe aqui, olha, a dona Fátima, que desde os 50 anos recebeu esse diagnóstico aí de hipertensão, até então tinha uma vida tranquila, saudável? Sim, eu sempre fui uma pessoa assim, sempre me exercitei, sempre mantive assim o peso no equilíbrio, então eu nunca tive problema de hipertensão. E a partir dos 50 eu desenvolvi o problema com a tireoide e comecei a ganhar peso. E aí eu desenvolvi a hipertensão. Aí eu comecei a me exercitar, perdi 20 quilos, a hipertensão ficou bacana, parei de tomar o remédio, mas aí eu voltei a engordar de novo, então voltei a tomar o remédio. Aí você tem que aprender a lidar com essas oscilações. Exatamente, então. Mas eu tomo remédio todo dia tranquilo, não tem problema nenhum não, é bem tranquilinho. Doutor, o que explica, né? A pessoa tem uma vida saudável, igual aqui a dona Fátima está contando pra gente, que fazia atividade física, né? Uma alimentação certinha, e aí, de repente, desenvolve hipertensão. Tudo bem que no caso dela foi a questão da tireoide, mas muda completamente, né? O estilo de vida da pessoa. Boa tarde. Boa tarde. Então, existe a hipertensão, tem diversos fatores, multifatorial que a gente fala, né? Tem um fator genético, tem um fator que você falou do envelhecimento relacionado, mas não exclusivo do envelhecimento, mas fator relacionado ao envelhecimento. Existe fatores relacionados ao meio ambiental, mesmo estilo de vida mesmo, da alimentação, né? Ali do estresse e sedentarismo, e a questão também de algumas outras doenças que pode vir a desenvolver, né, junto com a hipertensão, né, ocasionar ou até mesmo estar relacionada. Agora, olha só que interessante o relato dela. Ela disse que perdeu peso, aí controlou, não é isso, dona Fátima? Fala com a gente no microfone. Foi, exatamente. Quantos quilos? Eu perdi 20 quilos em um ano, fazendo exercício, me exercitando todos os dias. E aí eu fiquei empolgada que eu tinha emagrecido 20 quilos e dei uma relaxada. E aí eu engordei. E agora você fica naquele negócio, vou me exercitar, mas você vai deixando para amanhã e isso não acontece. Mas eu sei que se eu voltar a emagrecer, porque a minha hipertensão, ela vai assim, não é muito alta, vai até 13, 14. Então não chega a ser muito alta. E os médicos já me disseram que se eu reduzir o peso, eu também vou reduzir. Provavelmente o remédio vai diminuir ou até mesmo tirar, né? Vários pontos importantes é que ela trouxe. Primeiro de tudo, para ser considerado um caso que abre um alerta, qual que é o número, a partir de quanto ali que já chama atenção, doutor? A gente fala 14 por 9, mas é 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? E aí, assim, acima desse valor, uma vez só, diagnóstico, uma aferição isolada não dá diagnóstico. A hipertensão, ela é caracterizada por valores sustentavelmente altos. Então, existem, às vezes, por diversos motivos, né, até por dor, por emoção, a pressão pode variar. Mas se ela mantiver sustentavelmente alta, aí que a gente dá o diagnóstico. Então, pelo menos em 2 consultas médicas, né, não precisa ser um cardiologista, pode ser em qualquer especialidade. Se em 2 consultas tiver pressão acima de 140 por 90, né, ou 14 por 9, a gente consegue fazer o diagnóstico. A Sociedade Brasileira de Cardiologia até reviu as indicações na última diretriz e coloca até a questão de usar o aparelho de pressão em casa, né, preferencialmente o braquial, pode ser automático, e aí a gente faz uma aferição no consultório, porque a gente sabe que tem aquela ansiedade,
a ansiedade de fazer o diagnóstico, de estar no consultório médico, a pressão aumentar um pouco. Então, às vezes fala assim, minha pressão é normal em casa e chega no consultório está um pouquinho alta. E chama monitorização residencial da pressão arterial. Vamos falar bem sobre isso aí, doutor, porque às vezes a pessoa chega, né, no momento, num pico de estresse no hospital e a pressão está lá em cima. E aí em casa, a pressão está lá embaixo? Está tudo tranquilo, né? Perfeito. Dependendo dos valores, ele não vai ter diagnóstico. Por exemplo, chegar com 15/9, no momento que está num cálculo renal, por exemplo. Você está no cálculo renal, um ramo de dor, chega no pronto atendimento. Às vezes a pressão vai fazer ali a triagem, vai dar uma pressão mais alta. Quer dizer que eu sou hipertenso? Não necessariamente. Né? Se aí essa orientação da Sociedade Brasileira de Cardiologia de estar ferindo, pode ser ferir, mas de maneira adequada. Muitas vezes também a gente não sabe nem o que interfere na aferição de pressão. Por exemplo, a gente orienta, né, estar com bexiga vazia, se a pessoa estiver ali empurrando de vontade de fazer xixi, a pressão pode alterar, né, ter feito atividade física, alimentado na última hora, ou mesmo usado, quem faz uso de tabaco ainda, né, de tabagismo, altera a pressão arterial. Então a gente pede para ter esses cuidados, repousar. Quando a gente fala dessa monitorização residencial, a gente orienta a fazer 2 aferições pela manhã, 2 aferições à noite, em repouso, tirando todos esses fatores para ter uma avaliação. Então, aquela correria, corri no ponto de ônibus, estou aproveitando, vou na farmácia aferir a pressão. Não é uma aferição, né, fidedigna, mas a gente pode usar aquilo ali como triagem. A senhora sabia disso, dona Fátima? Eu faço em casa, eu tenho um aparelhinho. Então, eu não fico medindo, não, mas o posto de saúde do meu bairro é um posto que dá muita atenção para a gente e a gente faz esse acompanhamento, às vezes de uma semana, aferindo de manhã, à tarde. E o problema da minha pressão é porque, às vezes, ela oscila muito. Às vezes ela está baixa e às vezes ela está alta. Então, por isso eu tomo um remédio para dar uma equilibrada. Eu creio que é isso, né? A palavra certa. Então, eu tomo remédio mais por esse motivo. Porque eu sou bem controlada em relação à alimentação, sal, gordura, fritura, essas coisas. Então, eu tenho bastante cuidado, né? Então, é isso. Eu estou sempre olhando isso. Qualquer coisa que eu sinto diferente, eu vou lá, vou medir. Porque quando a minha pressão sobe, eu sinto um desconforto. Eu sinto tipo uma coisa assim. Esse é o sintoma que mais fica evidenciado. E muito calor. Aí eu vou lá e vou medir, às vezes ela está um pouquinho alta. Aí eu já sei e tomo um remedinho e tal. Doutor, só para frisar então para o pessoal de casa, com que frequência quem é hipertenso precisa medir a pressão em casa? Na verdade, ela falou 2 coisas interessantes. Primeiro, ela falou do posto de saúde, que tem um programa de hiperdias. É muito, muito interessante e muito bom. Né? Então, assim, a pessoa que fez a aferição em qualquer momento ou que nunca aferiu a pressão arterial, tem o posto de saúde, tem a unidade básica de saúde, de maneira gratuita, basta agendar a consulta e consegue acompanhar e fazer. E, às vezes, quando está em ajuste medicamentoso, a pessoa consegue ir no posto e consegue ajustar o medicamento dela. E, geralmente, a gente não orienta a fazer medidas casuais da pressão arterial. A gente orienta a fazer aferições, né, no mesmo horário pela manhã e no mesmo horário à noite, quando a gente está fazendo. O posto de saúde geralmente faz 2 aferições de manhã para fazer essa avaliação. Porque essa casual, e lembrar que a hipertensão, na maioria das vezes, ela não dá sintomas. Não tem que esperar dar sintoma para procurar médico, não tem que esperar dar sintoma para estar fazendo a avaliação se a pressão está controlada. Então, assim, o ideal é fazer fora desses momentos, né, para ver se está controlado e para continuar tomando medicamento. Olha, aqui a gente tem algumas participações. A Maricilda Borges fala, todas as vezes que eu vou ao médico, minha pressão aumenta. Não tem jeito, exatamente o que a gente está aqui falando, né? A Andréia fala, minha pressão está sempre alta. Também tem um comentário aqui de uma grávida. A Tainá fala, estou grávida, minha pressão está oscilando, às vezes sobe, às vezes abaixa. Ela quer saber se é preocupante, daqui a pouquinho o senhor responde também para ela. Tem um comentário da Lenir Bonifácio, né, que pergunta se o fator emocional causa a hipertensão. Daqui a pouquinho você responde, mas deixa eu só falar com a Rosana Neres, daqui a pouquinho a gente vai lá para o nosso espaço comer. Tem uma comida também saudável, né, pensando aí nos hipertensos. Mas você também já teve esse diagnóstico, né, Rô? Boa tarde. Já, boa tarde, já tive esse diagnóstico. Inclusive, eu tive até pré-eclâmpsia quando eu estava grávida, motivo, pressão alta. Então, devido a todos os fatores que eu tive, a pressão também foi dos motivos, uma das comorbidades principais que eu optei a fazer a redução.
redução de estômago, cirurgia bariátrica. E com isso eu perdi 32 quilos. Uau. E a minha pressão ficou tranquila. Eu tomava 2 remédios antes, hoje eu não tomo remédio algum. Então, quer dizer, tinha ali, doutor, ó, o sobrepeso, né? E tinha como consequência a hipertensão e ela, então, acabou por indicação médica, né, Rô? Isso. Fazendo, então, a cirurgia bariátrica. Já o exemplo da dona Fátima, ela também eliminou 20 quilos e isso também controlou. Ou seja, a gente mostra que existe um caminho, né? Tem saída, né? Exatamente. Quando a gente fala em tratamento, as pessoas veem na cabeça remédio, mas não é. Tratamento a gente chama até não farmacológico e farmacológico. E o não farmacológico é isso, é controle do peso, né? Eu tenho diversos exemplos de pacientes que controlam o peso e deixam de tomar medicamento. Uma coisa que é muito interessante... Pode isso? Pode. Mas tem cura, doutor? Quando a gente fala em condição crônica, né, que não é a condição crônica, geralmente a gente não chama de cura, mas sim de controle. Né? Ela continua tendo um risco maior de ter, mas se ela continuar controlando o peso, fazendo atividade física, ela pode não vir a desenvolver. Ela tem um fator de risco maior. Né? Então, os fatores estão controlados. Ela está tratando. Se você perguntar, está tratando? Está controlando o peso, está tratando. De maneira não farmacológica. Como, às vezes, a gente pega jovens, né, que estão sobrepeso, sedentários, começam a fazer atividade física, né, só da atividade física equivale a uma classe de medicamento. Então, ele consegue controlar. Então, a gente consegue tratar a hipertensão, aqueles que têm fatores de risco, sem medicamento. Óbvio que aqueles que a gente não consegue, não atinge, a gente vai entrar com medicamentos, dependendo do nível também, ou mesmo de algumas doenças associadas, a gente já entra com medicamento mesmo já naquela segunda consulta já. Doutor, eu deixei 2 perguntas no ar, né? No caso aí da Leni Bonifácio, ela quer saber se o fator emocional, será que causa hipertensão? Causar, não. Ela pode até, o fator emocional, ele pode até contribuir naquela aferição, aumentar durante a consulta. Por isso, a gente chama de efeito do jaleco branco, ou hipertensão relacionada ao jaleco branco, o fato de estar no médico. E existem 2 estratégias que a gente faz para tentar fazer o diagnóstico desse efeito e deixar claro que é só naquele momento que a gente faz ou a monitorização residencial da pressão arterial, que a própria pessoa pode aferir tomando as devidas orientações, aferir a pressão durante 5 dias em casa, por exemplo, 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, de maneira adequada, ou através da monitorização automática da pressão arterial, que é aquele famoso mapa de 24 horas. E ali ele vai ver realmente se a pressão é o efeito do jaleco branco ou realmente estava hipertensa a todo momento. Existe para a gente diferenciar isso. Dona Fátima, a senhora percebeu uma associação aos momentos de estresse? Você, aquele sintoma que a senhora disse, que né, aqui atrás da nuca ficava incomodando ali, isso aumentava? Quando eu estou ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa quando eu tenho alguma coisa assim que eu tenho que fazer e aquilo, às vezes eu não consigo dormir, aquilo fico, né, passando assim um filme e isso me deixa muito ansiosa. E eu percebo que aí nessas situações a minha pressão sobe um pouquinho. Porque eu custei aceitar ser hipertensa, porque foi numa situação assim que eu cheguei correndo no posto e o sol estava muito quente, e a menina não esperou um tempo, logo aferiu minha pressão e estava lá. Eu acho que era 9 por Fala bem pertinho do microfone. 9 por 14, alguma coisa assim, e falou que eu estava hipertensa. E aquilo para mim foi um terror, porque eu falei, não, eu não sou hipertensa. E aquilo eu custei assim aceitar. Mas hoje, para mim, é bem tranquilo. E eu sinto que quando eu estou ansiosa, a minha pressão sobe um pouco. Mas é muito pouco, é coisa passageira, já passou. Doutor, aquela pergunta mais popular a respeito do sal, será que é só retirar o sal da alimentação, né, reduzir, isso já é o suficiente? Olha, um dos fatores, né, existe principalmente o público em geral, a população em geral, tem alguma sensibilidade ao sal, não são todos que têm, mas a gente faz a orientação para a maioria. E a gente reduzir, o brasileiro, ele consome, a Organização Mundial de Saúde orienta a consumir 5 até 6 gramas de sal máximo dia. O brasileiro consome 12, em média, gramas de sal. Então, o sal adicionado à comida é das maneiras de ter de sal. Lembrar que tudo que é empacotado, que é industrializado, tem um conservante mais prático, né, e mais difundido, que é o sódio. Então, assim,
de maneira geral, a gente diminuiu a quantidade de sal adicionada, já melhora já em relação ao que a gente precisa. Então, o brasileiro tem costume de ter um adicional, um sódio adicional na comida em relação a qualquer outra coisa. Então, a gente tem que diminuir para ter. E a gente, controlando o sal, é um dos fatores que a gente controla, né, dentro do quadro aí da pressão arterial. Acabou o nosso tempo. Se deixasse, a gente ficava aqui até amanhã, porque tem muitas participações. Só sim ou não? O álcool também atrapalha? Tem essa pergunta aqui. Atrapalha, sim. Atrapalha, viu, gente? Então, quem queria saber, tá aí a resposta. Obrigada, dona Fátima, pela sua participação. Obrigada, doutor Diogo. A gente até trouxe aqui um coração, a gente trouxe aqui também o estetoscópio, não é isso? É assim que fala o nome certinho, que é o aparelho que mede, né, que afere a pressão. Mas aí a gente está aqui num bate-papo tão bacana, com bastante interatividade, o nosso tempo acabou. Obrigada, beijos, viu? Uma boa tarde.